quantos anos? 4, tinha recém começado a treinar. Ó, Uau. festa Aí- de aniversário, para todo mundo que a Dani vai se exibir. Aí eu Era já assim? tinha 6. Ah, já era uma É moça. medalha de prata, é medalha de bronze ou é medalha de ouro? É medalha de ouro! Tem que fazer bem devagar, né, Dani? Sai certinho. Eu vi a Nádia Comaneci, que eram alguns takes que passavam da Nádia Comaneci, que foi a primeira nota 10 da história da Sim, ginástica. a romena. Não existia nem o 10 no placar quando ela tirou, né? Chegou à perfeição. E a Luísa Parente, que era a nossa representante da época. E foi quando, com 4 anos, eu comecei a brincar. É o Diego ali? É o Diego. Ah, E aí, com 4 anos e meio, eu já entrei na ginástica. E fui parar com os meus 37 anos de idade. Então, foram 32 anos de amor. 33 anos. Mas é assim, eu fico com um pouco de dó às vezes, porque pega uma criança que brincava e tal, e isso vira... Quando é que isso deixou de ser brincadeira e passou a ser Eu acho logo? que pra mim nunca deixou de ser brincadeira, porque eu sempre fui apaixonada pela ginástica. Então eu acho que por mais que eu tinha que levar a seriedade, porque depois que você passa dos 16, isso passa a ser sua profissão. Então, quando eu participei da minha primeira Olimpíada, eu já tinha consciência que isso durante muitos anos, enquanto o meu corpo aguentasse, enquanto Era eu a sua conseguisse render para estar representando o Brasil na seleção, seria a minha profissão. Mas, Dani, numa Olimpíada, aquela pressão, como eu estava falando, a primeira vez que eu vi uma competição, eu falei, gente, isso é mais tenso do que um jogo de vôlei, basquete, é uma loucura, né? Como é que você mantém o espírito de brincadeira? Mantinha? Conseguia? É a felicidade de amar e fazer e viver daquilo que você ama. Então, é a mesma coisa. Você, quantos anos você está no jornalismo, por quantos lugares você já passou e você continua sendo um jornalista sensacional, um pesquisador incrível e um escritor maravilhoso. Eita! Então, e você faz o que você ama. Tem um provérbio, quem corre por gosto não cansa. Bonitinho, né? Sim, então foi Ah, isso. que lindo. E realmente, Dani, obrigado. eu parei no momento que eu achei que eu já queria seguir outros caminhos. Os meus sonhos já não estavam em sincronia com a ginástica, no sentido de eu queria ser mãe. Acabou que algumas coisas aconteceram e esse sonho foi um pouco adiado até por conta de saúde. Sim. Mas naquele momento, meu sonho de ser mãe, meu sonho de ser uma jornalista e uma comunicadora esportiva foram falando mais alto. Então, quando você vê que você quer seguir outros caminhos. Você falou da minha atividade como escritor, agora eu estou lançando um livro sobre a Isabel do vôlei. Você e Isabel têm uma coisa em comum, pioneiras. Vocês abriram os caminhos. Você teve o privilégio de ver. Começaram na ginástica quando no Brasil nem sabiam o que era isso para chegar numa Rebeca. Foi você que foi abrindo os caminhos e aí vem Rebecas e Flávias. É uma coisa maravilhosa. Giovana, você está começando a sua história. Está começando muito bonito, mas você tem Obrigada. muita... Vamos ver você, pequenininha. A Jojozinha. Jojozinha Furacãozinho. Aí você tinha que idade, meu amor? Tinha 6 anos. Gente, aninhos. olha o sorriso de alegria da moça. Aí, 8 Olha anos. isso, gente. Esse foi meu primeiro campeonato que eu fui campeã. Que fofinha. Você já escolhia essa... Olha só, gente. Minha primeira competição internacional. Que lindo. Eu fico olhando isso, me lembra circo. Você já tinha visto contorcionista em circo? Não. Você- Pra falar a verdade, eu nunca fui num circo. O circo, infelizmente, não tem mais tanto circo como tinha. Eu nunca fui. Mas você sempre gostou dessas coisas de contorcionismo? Eu sempre fiquei em casa inventando moda, nunca deixava minha mãe dormir para descansar. E foi onde ela me colocou na ginástica. Desde o primeiro dia que eu entrei nesse esporte, eu me apaixonei e sabia que era isso que eu queria para minha vida. Fazem 18 anos que eu estou praticando, né, ginástica. Com quantos anos você descobriu o que você queria fazer de sua vida? 5 anos. Tem gente aí com 55 que ainda não sabe, né? Escuta,
Você falou aí inventando moda. Você tem um lance com a moda também, os seus looks, os brilhos, Sim. os colãs. Também vem desde sempre isso? Sim, eu gosto muito do mundo da moda, né? A ginástica rítmica não é só dentro da quadra, a série com aparelho, mas é uma junção da música, da coreografia, do colã, que entra tudo em harmonia, né? Para que todo mundo consiga entender e facilitar a questão do contexto histórico que você está querendo passar, transmitir para o público. Quando é que surgiu esse apelido? Nessa época pequenininha, você não era Jojo já? Era Jojo, mas o Mas Furacão não. Furacão ainda estava cedo. Tava. O Furacão veio logo depois das Olimpíadas de Tóquio, quando eu me desliguei da seleção de conjuntos e quis novamente inovar e ir para a seleção individual, alcançando novos objetivos. E foi onde eu me destaquei das outras ginastas do mundo inteiro. Eu com uma agilidade um pouco maior, mais desafiadora dentro de quadra. E as pessoas começaram a me chamar, nossa, de Furacão, Jojo Furacão. E foi a hora que pegou, né? E ficou. É uma ginasta da GR diferenciada das outras, porque a gente está acostumado a ver as longilíneas, a parte do balé, toda lenta, toda cuidadosa, e ela é totalmente o oposto. Exatamente, é o furacão. O furacão, daí o furacão. Dani, você ralou muito para conseguir treinar. Diz que você chegou a vender refrigerante na praia, é isso? Eu não passei, eu não ia vender, mas o meu irmão, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, que é o Edson, o Diego e meu pai. Para manter o seu sonho de atleta, que era o sonho da família toda. Sim, porque na mudança para o Rio de Janeiro, era no sonho de menina que eles estavam apostando. E a gente, quando mergulha num sonho, a gente não sabe se vai dar certo. A gente tinha uma grande treinadora que até hoje é uma das pessoas que consegue identificar talentos facilmente, que é a Georgette Vidor. Ela identificou numa criança, numa menina pequena. Ela conta essa história que quando ela foi para Iashi, ela tinha uma fila de 18 meninas, e aí ela foi passando o olho e ela me viu. Uma pequenininha agitada, querendo começar o treino, e ela falou, obrigado, meu Deus. Então ela conta essa história. E teve um episódio muito traumático para toda a história do esporte e da ginástica brasileira, que foi um acidente em 1997, um acidente de ônibus, em que 6 pessoas morreram e a Georgette Vidor ficou paraplégica nesse. E você estava sentada num lugar, Que era do lado dela. numa poltrona onde você trocou de lugar. A gente estava, as 4 pessoas da frente, do banco da frente, e os motoristas não existiam, né? Tanto que hoje, se pegar a imagem de como ficou o ônibus, eu me assusto muito mais hoje do que na época. Quantos anos você tinha na época? Estava com 13 na época do acidente. E aí estava a Úrsula Flores, que é a irmã do Roger, e a Beatriz, e aí logo atrás estava a Georgette, o Casimiro, e eu estava no lugar do Casimiro. Só que antes de começar a viagem, a Georgette pediu para eu trocar para o banco individual, porque ela conseguia dormir melhor encostada no Casimiro, e na época eles eram casados. Eu troquei. E foi uma viagem que eu dormia e acordava fazendo oração, até que eu tive um sonho muito estranho, que foi um sonho que eu sonhei com um touro vermelho correndo atrás da minha poltrona. E aí teve uma hora que a minha poltrona foi numa descida, numa ribanceira, numa rua, sozinha a poltrona, e o touro parou. No que o touro parou, eu acordei. No que eu acordei, eu ouvi todo o barulho da freada, do caminhão e da batida. Que história, hein, Dani? Nossa Senhora. Bom, destino, né, gente? Aí, assim, o que eu falei mais cedo, hoje a gente tem Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Júlia Soares, graças muito a esse momento Mundial de Ginástica 2001, Bélgica. Vamos ganhar, Ela acertando essa passada, abre! Vamos, Dani, respira! Respira! Vamos lá, Dani! Vamos lá, Dani! Vamos, Dani, vamos! Vamos! Quando você terminou, você sabia que você tinha ganhado?
Eu sabia que eu tinha a possibilidade de ganhar medalha, mas ainda não sabia a cor, porque depois de mim ainda tinha a Andréa Raducan, que tinha sido a campeã olímpica em 2000. Você quase não foi por causa de Quase grana. não fui porque não tinha dinheiro, porque metade da viagem era pela confederação e a outra metade era o clube ou o pai. E nem o clube tinha e nem meus pais tinham, porque eu... Como é que você foi? Minha mãe, sempre muito acreditando no sonho dos seus filhos, sempre muito apoiadora, ela teve a ideia de entrar em contato com o Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa da CBF na época e assessor particular do Ronaldo Fenômeno. E ele escutou a minha história com muita atenção e me ajudou com o valor que precisava e com o valor que ele ajudou. Além de eu ter ido, eu consegui levar a Georgette, que era minha treinadora, e uma companheira de clube. E foi quando veio a inédita medalha da história da ginástica artística brasileira, que foi a primeira medalha mundial da história. E eu digo que o Ronaldo, ele não foi importante só para o futebol, ele foi importante para a virada de chave de um outro esporte. E ele enxergou isso de uma forma muito carinhosa. Genial, genial. E aí, um ano depois, ele é pentacampeão, quando achava que ele nem ia mais jogar bola. Jojo, você e sua família também abriu mão, se mexeu muito para te dar condições, né? Assim, mudou de cidade, seu pai teve que procurar mudar de emprego. Você tinha consciência de que você estava mexendo com a família toda, assim? Sim, desde muito pequena eu já tinha essa consciência que a minha vida mudou por completo, né? Já vendi muito docinho na escola, empadinha, que minha mãe sempre fez muitas comidas assim, né, para poder vender e ajudar na ginástica rítmica mesmo, nas viagens, com passagens. Então, desde muito pequena, eu já tinha noção que o que eu escolhi para minha vida valeria a pena pelo meu esforço, pela minha dedicação e pela abdicação de todos os sonhos da minha família a favor dos meus. Aí você se prepara 15 anos e em 15 segundos você não realiza o sonho de chegar à Olimpíada de Paris. Ali você pensou, acabou? Foi muito difícil esse momento para mim, 2023, o Mundial em Valência. Eu já tinha ido para uma Olimpíada pelo conjunto em Tóquio, participei de uma Olimpíada típica, né, que foi durante a pandemia, que já foi um momento muito difícil pra gente, mas logo após eu queria retornar para o individual, que é o que eu já tinha, fazia muitos anos, né, praticava há muitos anos. E eu tinha dentro de mim aquele sonho, tenho até hoje, de me tornar a primeira ginasta brasileira a ir para 2 Olimpíadas em provas diferentes. Isso ainda não aconteceu. Então, o meu objetivo... Continua sendo esse. Continua sendo esse. E no Mundial de 2023, no primeiro dia, se fosse para entrar nas Olimpíadas, eram 17 vagas, eu estava em 13º. Então, se acabasse a competição aquele dia, eu teria vaga. Infelizmente, no segundo dia, eu cometi um erro, que a gente conseguiu identificar depois que não foi a questão de falta de treino, foi a questão fisiológica do meu corpo, que eu gastei muita energia no primeiro dia que não sobrou para o segundo dia. Então, com testes, a gente identificou que o meu corpo desligou no momento mais importante que eu precisava, que era a vaga. E aí eu acabei ficando fora dessa vaga por 0,20, que é muito pouco na ginástica. A gente treina por muitos anos. E foi algo de não esticou o braço e não esticou o joelho, eu perdi a vaga. E aí ter que treinar por mais 4 anos, todos os dias, incansavelmente, abdicando de muitas coisas para poder realizar o nosso sonho. Que é o que você está fazendo. Que é o que eu tô fazendo. Gente, você vê, a gente falou que é arte, mas é arte com lance científico, ciência, o corpo dá tanto de energia que... coisa. E poder ver esse ano um momento tão especial, que foi ver a Jojo, foi ver a Babi, foi ver o nosso conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica no nosso país, o primeiro Mundial que a gente sediou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ver todas elas assim, brilhando. Eu confesso que parecia que eu estava voltando a competir, porque a energia eu usava toda com elas ali no momento da competição. Você pegou a maior carona ali, né? Vamos ver alguns momentos de Jojo representando o Brasil.
Uau! Aquilo que a gente chama de bambolê. Bambolê é o que? Argola? É o arco. O Ah, arco. bambolê o quê? Ah.